Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um É Saúde. No programa de hoje eu vou bater um papo com a psicóloga e fonoaudióloga Simone Vasconcelos Costa e depois com a fisioterapeuta Jéssica Merret Fiuza, tá certo? A fonoaudiologia é um campo onde o profissional trabalha relacionado às áreas da comunicação. Inclui voz, audição, fala e linguagem, mas também ao ato da alimentação. Para saber mais sobre essa profissão, sobre os cuidados e os tratamentos, é que eu vou receber a Simone Vasconcelos Costa. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Você é fonoaudióloga e psicanalista, né? E psicanalista, não psicóloga. Tá, então vamos por partes. Vamos primeiro falar da fonoaudiologia Isso. e depois da psicanálise. Feito? Feito. Qual que é a sua especialidade, Simone? Bom, eu me dedico mais à área da linguagem, né? Mas eu trabalho também bastante com a área de motricidade orofacial, que é uma das áreas de atuação do fonoaudiólogo, né? Isso eu trabalho bastante. Tá. Em português, para pobres mortais, o que é isso? Essa sua especialidade trabalha com linguagem de pessoas que tiveram alguma patologia. Então, trabalha desde de criança, né, que tem dificuldade com a fala, né, que tem crianças que demoram para falar, né, isso também. Adultos, então, que, vamos dizer, que ficaram afásicos, né? Uma pessoa, pode ser um adulto, um idoso, que teve um AVC, né? Então, ele tem dificuldades em se comunicar, em falar, às vezes até para de falar. Então, aí entra o fonoaudiólogo aí para tratar. Entendi. Né? Então, quando hoje eu abri para as redes sociais contando que eu a receberia aqui, vieram um monte de perguntas, principalmente voltadas às crianças. Tá. Mas eu queria te fazer algumas antes, que é exatamente essa. De que forma que a fonoaudiologia ajuda uma pessoa a voltar a falar depois que tem uma sequela de um AVC? Como é que você trabalha isso? Bom, quando tem um paciente, né, eu geralmente atendo na casa do paciente, que ele já passou pelo hospital, né, pelos atendimento médico, e aí é indicado iniciar a terapia fonoaudiológica, né? É com exercícios, Simone? Isso, é com exercícios, né? Provocando o paciente, né, a se comunicar, porque muitas vezes ele não consegue usar a palavra. Né? Mas a gente começa a provocar o paciente, né, que ele possa minimamente dizer, se comunicar de alguma forma, com um sinal, até poder entrar na palavra. Né? Então, eu já tenho um paciente, por exemplo, que teve um AVC numa parte importante do cérebro, né, no tronco cerebral. E aí a pessoa não é capaz mais de falar, mas a gente tem um painelzinho que é apresentado para ela e vai se falando, ela escuta e entende tudo que é falado em volta dela. Então a gente vai dizendo as letras e ela pisca ou olha para cima na hora que ela quer que seja aquela letra que ela quer, né? E assim ela pode falar do que ela precisa, o que ela tem vontade. É uma nova maneira, aprende a se comunicar novamente. Isso. Tá. E muitos voltam a falar, né? Conseguem depois voltar a falar? Depende da região do cérebro que foi lesionada, né? Com o acidente vascular cerebral. Tá. Uma das perguntas que veio é assim, que o idoso, com o passar dos anos, é claro, ele acaba perdendo a capacidade respiratória. E muitas vezes isso dificulta a fala. Isso tem tratamento? É com o fonoaudiólogo que trata ou não? Bom, ele não perder, assim, o que acontece é que a gente com o tempo, né, se não faz exercício, vai atrofiando tudo, né, musculatura, o pulmão, né, vai diminuindo a capacidade respiratória, né, então é importante que a pessoa faça exercício, né, mesmo o idoso, ele precisa se exercitar.
né? E esse exercício que você fala, é esses exercícios que a gente vê em filme, cantor principalmente, eles ficam aquecendo a voz, é esse tipo de exercício? Então, o fonoaudiólogo, a atenção dele, basicamente, é com a questão de comunicação. Certo. Né? Então, se o idoso está apresentando algum distúrbio na área da fala, né? Aí, claro que o fonoaudiólogo entra aí para sustentar, né, essa pessoa como um bom falante. Para né? fortalecer a voz, é isso? Isso, para fortalecer essa musculatura, né, que produz a voz. Né? Quando a gente fala em voz, nós estamos falando o quê? Somente aqui das cordas vocais ou de tudo? Como que é esse trabalho de vocês? Bom, para uma pessoa falar bem, ter uma boa qualidade vocal, né, ela precisa ter a musculatura tonificada. Né? Não pode ter, é importante assim que não tenha muita tensão, porque senão vai estrangular a voz, né? E vai ficar assim muito difícil. Trêmula. Né? Então eu acho que é isso que você estava se referindo, que eu acho que eu demorei um pouquinho para te dizer. Então a pessoa com o passar do tempo, né? O idoso, voltando àquela pergunta, a voz às vezes fica, né, por questão da musculatura, ela fica, né, mais flácida, né? Então a musculatura deixa de ter a tonificação, né, ideal e vai ficando mais molinha. Então aí é importante fazer uma terapia, né, para a voz, para fortalecer essa musculatura. Então aí tem vários exercícios. Depende, né, de caso para caso, né? Depende. Você é fono e psicanalista? Sou. Em algum momento você junta essas duas profissões para trabalhar? Sim, bastante, né? De que forma? Então, por quê? A psicanálise eu fui encontrar durante a minha formação na fonoaudiologia. Certo. Né? Eu não era uma intenção anterior, né? Eu fui encontrar a psicanálise durante o tempo de estudante e eu achei assim que a psicanálise ela era fundamental para trabalhar. Eu não conseguia, desde o início da minha clínica, ela foi completamente contaminada pela psicanálise, né? Porque a outra forma de trabalhar seria de uma forma mais comportamental, né? Que aí a gente trabalha, quando a gente trabalha com comportamentos, a gente trabalha mais na área do conhecimento, com aquilo que a pessoa sabe e controla. A psicanálise ela vai trabalhar justamente com aquilo que a gente não sabe que sabe, né? E com aquilo que a gente não controla. Né? Então você acaba unindo as duas terapias para um tratamento. Isso, então muitas vezes, por exemplo, assim, crianças com autismo, né? A família procura o tratamento preocupada porque o seu filho não está demorando para falar, né? Tem dificuldades, tem umas formas meio assim diferentes para lidar com a vida, né? Se esconde. Então, a família me procura e, claro, que é pela via da psicanálise que eu consigo trabalhar. Né? Principalmente a fala depois. Sim. Tá. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou que atende crianças autistas, porque uma das características do autismo é essa, né? Ele tem um mundo particular, normalmente, e essa dificuldade em comunicação. Isso. E é aí que você entra com as duas terapias. Isso. Uma criança autista pode vir a falar normalmente ou não? Sim, muitas crianças falam, se comunicam, né? Muitas vezes ficam marcas, né? Dificuldades, né? Uma hesitação, uma tendência a se recolher, ter dificuldade de se expor, né? De falar com qualquer outro que não seja da família, às vezes até dentro da própria família. Tá. Né? Mas se consegue uma melhora na qualidade de vida de uma criança que é tratada, né, em comparação com uma que nunca recebeu cuidados. E tem uma idade mínima para isso? Para você, para a mãe que está nos assistindo, por exemplo, perceber que a criança tem uma dificuldade de comunicação. Que idade é isso?
Bom, existe um estudo que está sendo feito, bom, aqui no Brasil a gente chama de pesquisa IRD, né, que são os indicadores de risco para o desenvolvimento infantil, que foi feita essa pesquisa durante 8 anos e a partir dessa pesquisa se levantou, assim, o mínimo que se trabalha são 18 indicadores, né, para a gente saber, são indicadores que vão mostrar o quanto essa criança está se desenvolvendo psiquicamente bem, né? E com esse estudo se concluiu que a partir dos 4 meses de vida a gente tem condição de saber se essa criança ela está se desenvolvendo bem, né? Inclusive, principalmente, né, a questão da interação, que é a base, né, é a primeira coisa que é alterada quando a criança não está se desenvolvendo adequadamente, né? Quer dizer, que a gente sabe que a constituição psíquica ela não está se dando como deveria acontecer. Ah, é muito cedo então que você já pode observar, Sim, né? E inclusive o tratamento, quanto mais cedo acontecer, melhor. E mais rápido. Né? E aí, vamos dizer, a cicatriz que ficaria, vamos dizer, uma criança que viesse para tratamento, vamos dizer, para 4 anos e uma que viesse com 4 meses, é lógico que a que vem com 4 meses, ela, né, os resultados são outros. Muito mais rápido. Muito mais rápido, Claro, porque você consegue trabalhar com ela desde muito cedo. Sim. Né? Olha, eu estou recebendo aqui nos estúdios hoje a fonoaudióloga e psicanalista Simone Vasconcelos Costa, desculpa. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco eu começo a passar para a nossa psicóloga aqui as perguntas que você nos enviou através da rede social, tá bom? 2 minutinhos eu já volto. Estamos retornando e eu continuo recebendo aqui no estúdio a fonoaudióloga e psicanalista Simone Vasconcelos Costa. Desculpe, falei errado, falei psicóloga, né, no bloco anterior. Bom, Simone, agora eu vou te passar as perguntas que os nossos amigos e seguidores fizeram através das redes sociais. Feito? Meu filho troca P com B, T com D, F com V e já está na 3ª série. O que devo fazer? Se ele está na 3ª série, ele deve estar com uns 9 anos, por aí. Então, eu acho que é importante buscar uma avaliação, né, com uma fonoaudióloga, porque isso atrapalha, provavelmente ele tem questões na escrita, né? Que atrapalham. Que atrapalham muito. Então, é importante que seja tratado isso na fala, né? Porque a linguagem oral e a linguagem escrita o tempo inteiro se relacionam, né? E é bom que isso não fique muito tempo sem tratamento, porque aí vai ficando cada vez mais difícil. Né? E ele vai acostumar com isso, né? Sim. Eu acredito que muitas vezes os pais ou os avós, a gente acaba pecando porque acha bonitinho, né? Quando eles falam o L no lugar, né? Tem um lugar problema, assim, tipo a Mônica lá, o Cebolinha da Mônica. Mas isso é engraçadinho até uma fase, depois já começa a ficar preocupante. Então, assim, chupeta e mamadeira é até os 2 anos, né? Depois desse tempo, atrapalha muito a criança, porque, assim, a criança que está usando chupeta ou a mamadeira tende a ficar com a língua, né, rebaixada, né? E isso acaba, vamos dizer, desequilibrando toda a musculatura orofacial. Né? Então é importante que as crianças usem, né, chupeta e mamadeira só até os 2 anos. Certo. E depois é importante tirar. Tem que tirar, porque vai ser prejudicial, sim. Vai ser. Inclusive para a fala, né? Porque os dentistas já vivem alertando aos pais que é prejudicial a arcada dentária. Agora, se prejudica a fala também, a gente tem que ficar atento. Bom, vamos lá. Meu filho tem 4 anos e está gaguejando muito. O que devo fazer? Tá. Então, essa gagueira que aparece assim, dos 3 aos 4 anos, né, ela é
é um tempo assim que a criança está estruturando o seu psiquismo, né? É o tempo de constituição psíquica. E quando a gagueira aparece, né, ela está, bom, parece que a criança está estruturando uma neurose, né? Isso é bom, não deixa de ser ruim. Tá. É melhor que seja uma neurose, né, que é uma estrutura melhor. Né? Mas, geralmente, nesse período, né, até os 4 anos, isso acaba, né? Essa gagueira vai passando e não retorna, né? Certo. Mas tem crianças que isso vai se demorando, os pais se preocupam, isso começa a ser falado e a criança não sai disso, parece que fica fixada aí, né? E aí é importante sim levar para uma avaliação, né? Às vezes por um tempo, né? Uns 6 meses fica em tratamento e depois isso se resolve. Passa, né? certo. Passa. Mas então, essa mãe, por exemplo, ela deve se preocupar ou ela pode esperar um pouco para ver se isso não é da fase, da idade? Tem que saber há quanto tempo isso está acontecendo, né? Isso é importante saber, né? Se isso já faz 1 ano que a criança está apresentando, bom, eu acho que aí seria interessante. Daí já tem que buscar ajuda. Eu acho que, né, nem que seja para uma avaliação e aí a fonoaudióloga, né, que vai tratar. Porque a gagueira que precisa de tratamento é aquela gagueira que faz a pessoa sofrer, né? Então impede que a pessoa, que a criança ou o adulto possa viver, possa se apresentar, possa trabalhar, né? A pessoa passa a se esconder, a se recolher. Então isso precisa ser tratado, quando isso passa a fazer a pessoa sofrer. Lógico. E mesmo porque hoje em dia, com o famoso bullying que acontece nas escolas, uma criança que tem uma dificuldade na fala, com certeza vai virar a chacota dos amiguinhos, etc, né? Então é importante cuidar, sim, para que seu filho ou seu neto não sofra com isso também. Não fique exposto, né? Apesar de que é função da escola trabalhar essas diferenças, né? E diminuindo essa agressividade que às vezes as crianças apresentam, né? Bom, não vamos nem entrar nesse setor aí, porque senão vai virar motivo de discussão aqui, Simone, de um programa inteiro. Mas vamos lá. Aproveitando esse gancho da gagueira, por que tem pessoas que gaguejam muito só quando estão muito nervosas? Não tem isso? Tem. Mas qualquer um pode gaguejar quando está nervoso, né? Cada um se defende como pode, certo, né? O teu sintoma vai aparecer, todo mundo faz sintoma, né? Uns, sei lá, vai ficar vermelho, o outro vai gaguejar, né? Tá. Então, mas aí não é preocupante? Não, porque agora só se isso impedir da pessoa trabalhar, da pessoa namorar, da pessoa viver. Tá. Né? Se estiver atrapalhando a vida dela mesmo. Aí sim, aí eu acho que é importante buscar uma avaliação, ao menos, né? Tá. Saber mais sobre isso, né? Para entender o que está acontecendo. Isso. Sabe que, ainda falando sobre gagueira, nós temos grandes nomes da música popular brasileira que sabemos que eram pessoas que tinham esse problema, que gaguejavam ao falar, mas cantavam com uma voz. Isso. Por que essa diferença? Por que na hora de falar gagueja e na hora de cantar não? Então, porque toda pessoa que gagueja, ela, assim, quando ela tem uma música, né, ela não vai gaguejar, porque ali é um texto limitado. Ela sabe qual é a palavra que vem depois, né? Entendi. Agora, se eu chego aqui e pergunto, quem é você? Você vai ter que preparar um texto aí, um discurso para dizer, entendi. né? Então, tudo aquilo que a pessoa tem que dar conta e criar por ela mesma, né? É aí que a gagueira aparece. Entendi. É aí que a dificuldade apresenta e é uma autodefesa, talvez, Isso. Tá, vamos lá. Pergunta para a doutora, o meu filho tem problema auditivo e com isso vejo que está ficando cada vez mais tarde e ele ainda não fala. Busco ajuda com um fonoaudiólogo?
Se a mãe está percebendo, né, que tem um problema auditivo aí, é importante buscar um otorrinolaringologista. Tá. Né? Primeiro tratar da audição, para depois da fala. Então vai ser avaliada essa audição por um exame, né? E aí, depois isso, o médico vai encaminhar, se ele achar, né, que é importante continuar um tratamento além, né, para um fonoaudiólogo. Né? Tá. Mas isso primeiro tem que fazer né, um exame para saber o quanto que essa criança está escutando, né, por que ela não escuta. Tá, né? para depois passar para o tratamento da fala. Isso. Logo em sequência, veio uma pergunta que fala que o filho usa aparelho auditivo, mas continua com dificuldades para falar. Aí já é um caso semelhante, só que esse já está com aparelho auditivo. Isso. Aí não sei, essa criança não está em passou tratamento? idade, não, só colocou que ele já usa aparelho auditivo, mas continua com dificuldades para falar. Bom, aí eu acho que seria bem indicado ele procurar uma avaliação fonoaudiológica, né? Tá. Já que agora tem que ver se esse aparelho está funcionando direito, né? Muitas vezes as pessoas esquecem de trocar a pilha ou fica usando a pilha já fraca, então o sinal lá para a audição, né, não é bom. Então tem uma série de questões aí que tem que ver caso a caso, né? Tá, analisar para saber o que é. Por isso que é bom procurar um profissional. Tá. Né? Eu não trabalho muito na área da audiologia. Certo. Né? A minha área é mais a linguagem mesmo. Tá. Pergunta se tem alguma consequência uma pessoa que respira só pela boca. Isso pode afetar a voz? Não é adequado, né, que a pessoa fique respirando só pela boca. Né? Porque uma criança é pior ainda, né? Porque o ar ele precisa entrar pelo nariz, né? Que é o ideal, porque o nariz ele é um filtro, né? Ele vai filtrar as impurezas do ar, ele vai aquecer principalmente, vai umedecer esse ar. Então é importante que entre pelo nariz. Né? Certo. E isso tem consequência, né? Até numa criança, né? Uma criança que fica com a boca aberta, né? A tendência é esse osso aqui da mandíbula crescer. Né? Tá. Vai crescendo, porque não tem o freio. Né? Então, para a criança, isso os pais precisam ficar atentos, não pode ficar sem tratamento. Tá, tem que atender mesmo. Tem que atender. E tem tratamento, né? O otorrinolaringologista vai avaliar, ver se... né, se esse caso precisa de às vezes uma cirurgia, às vezes não. Né? Tá. A fonoaudióloga tem condições de ver, né, de fazer alguns testes e ver se essa criança pode estar respirando pelo nariz, né? E tratamento também, fonoaudiológico. Para poder levar a voz, para poder começar tranquila. A respirar pelo nariz, né? E poder soltar a voz. Isso, porque se a gente fica respirando pela boca, o que acontece? A mucosa resseca, né? A língua vai mais para frente, né? Tá. Uma série de equilíbrios, né, que são importantes, né? Vai criar um distúrbio aí. Né? Tem que atender para ficar uma maneira mais saudável mesmo. Isso, né? Então... Qual é a diferença entre uma psicóloga e uma psicanalista? Tá. Então, a psicologia trabalha de uma forma e a psicanálise trabalha de outra. Né? Então, o psicólogo ele vai trabalhar com aquilo que a gente controla, né? Vai trabalhar com a vontade, com o conhecimento. Né? O psicanalista ele vai trabalhar com o inconsciente. Né? Ele vai trabalhar com aquilo que a gente não controla, com aquilo que a gente repete na vida e não sabe por quê. Né? Então, ele vai escutar o sujeito que vem lá buscar, né, ajuda para o seu sofrimento, né, que está cansado de sofrer. E aí,
por meio de um trabalho na área, com a linguagem, né, com os discursos, vai se dando o tratamento. Tá, mas o psicanalista consegue fazer com que o paciente, a gente chama de paciente ou cliente? Eu chamo de paciente. Tá. Alguns falam cliente, né? Tá, mas, por exemplo, você consegue fazer com que o paciente ponha para fora, fale para você aquilo que incomoda? Porque muitas vezes a pessoa que está nos assistindo sabe que tem algo que não está bem com ela, né? Tem alguma coisa que não me deixa ir para frente, não me deixa evoluir, não me deixa me comunicar de uma forma legal, enfim. Ela consegue externar isso para você? Ela consegue passar isso para você? Vai depender né? Porque cada sujeito, cada análise, cada trabalho com cada paciente é singular. Não existe, o tratamento não se repete, né? E muitas vezes a pessoa chega no consultório querendo falar, porque não tem aonde falar disso, porque ela sofre tanto. Né? Então, ela busca um lugar protegido para falar disso que atrapalha tanto na vida, que não deixa, que impede que muitas vezes trabalhe, que ela possa amar, que ela possa ter um companheiro, que possa, né? Ou mesmo que ela possa saber o que é que está fazendo mal para ela. Né? Você deve ter inúmeros pacientes que chegam lá, estão insatisfeitos e não sabem com o quê. E aí ele consegue descobrir o que é que está incomodando, é isso? Isso. Mais ou menos. Pode dizer. Porque eu acredito que trabalhar com o inconsciente é muito difícil, né? Como você falou, quando você sabe o que é que está errado, você se continua errando é porque você quer, enfim, né? Eu sei que estou fazendo isso errado. Agora, quando você não sabe o que é que está lhe atrapalhando, é mais difícil, é mais complicado. Mas claro que é um trabalho, né? Eu vejo assim que a psicanálise é um trabalho. Quem trabalha, né, com o psiquismo sabe que é um trabalho delicado, né? E que a gente não tira a força. Certo. Né? E o objetivo é escutar. Apurar o máximo que a gente puder apurar de escuta. Poder escutar esse sujeito e dizer algumas coisas para ele, principalmente fazer perguntas para ele. Tá. Né? A gente não está lá no consultório para dizer como que é para fazer e o que é para fazer. Ah, legal. Você não vai dar uma regra, não é uma norma. Não, né? Cada pessoa tem um tratamento diferente. Isso, cada um tem a sua história que é singular, que é só dela, né? Então, vai se falar, né? Inicia o tratamento se falando, a pessoa vai contar a sua história, a sua vida, né? E a partir daí chega, né, na história atual, né? E aí é um tratamento que muitas vezes a pessoa né, fica por bons anos, muitos anos, né? E a pessoa começa a perceber que tem ganhos na vida, né? Certo. Começa a poder, consegue trabalhar, consegue fazer coisas que ela não conseguia antes, né? Consegue viver de uma forma melhor muitas vezes. Eu vou até fazer uma brincadeira com a Simone aqui, porque as pessoas que fazem psicanálise, né, que vão a uma terapia, dizem que é o dinheiro mais bem pago do mundo, né? Porque você descobre coisas que você sozinha talvez não conseguisse. Sim, a gente sempre precisa do outro, né? E muitas vezes a gente, vamos dizer, se você tem um problema e você vai conversar com um amigo, o amigo pode querer tudo de bom para você, mas ele não sabe como. Exatamente. Né? E às vezes ele dá uma opinião, dá um conselho, né? E isso acaba calando o sujeito. Né? Ou a pessoa acha que né, acaba se fechando e justamente lá no consultório você tem um espaço protegido onde a pessoa pode falar as coisas mais absurdas, aonde não tem lugar na cultura para dizer, porque se for falar, for contar né, um sonho maluco que teve,
vão dar risada, não vão entender, né? E às vezes é justamente esse o material que o psicanalista vai trabalhar. Ah, entendi. São ferramentas diferentes que vocês usam para descobrir, para poder ajudar o paciente. Isso. Olha, eu ficaria um programa todo com você aqui, principalmente falando dessa parte de psicanálise, mas eu vou te incomodar mais vezes, feito? Feito. Para que as pessoas possam fazer mais perguntas a respeito. Mas se você de casa ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta ou mesmo quer marcar um horário com a fonoaudióloga e psicanalista Simone Vasconcelos Costa, você pode ligar para o telefone que vai aparecer no seu vídeo, 9973-3353, código 42, aqui de Ponta Grossa. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Quero lhe presentear com uma revista nossa, da Fabiana Por Elas, tá? Aí você vai ver, tem vários especialistas também que falam das suas áreas distintas. Eu adoro essa revista. Ah, que bom, fico feliz. E agradeço também o convite, adorei estar aqui, me senti muito à vontade, gostei muito. Bom. Bom sinal, porque eu posso te incomodar várias vezes. Foi um prazer te receber, viu? Igualmente. Obrigada, Simone. Olha, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco eu recebo outra convidada aqui, que é a Jéssica Meret. Tá certo, Meret? Merit Fiuza, que é uma fisioterapeuta, que vai falar para a gente sobre Pilates e outros tantos tratamentos para dores, para postura, enfim, muito melhor que eu. Ela vai falar para vocês. Daqui 2 minutos, a gente já volta. Agora vou receber aqui a fisioterapeuta Jéssica Meret Fiuza. Ah, agora saiu. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Primeira pergunta que eu vou te fazer é essa, porque eu já entrevistei outros fisioterapeutas aqui e as pessoas sempre fazem essa pergunta. Com o que trabalha o fisioterapeuta? O fisioterapeuta trabalha com a reabilitação, né? Tá. Então, a pessoa chega com alguma patologia, com alguma doença, e a gente vai trabalhar para reabilitar esse paciente, né? Então, através de exercícios, através de aparelhos, né? Falando-se da fisioterapia convencional. Tá. Né? Mas hoje muitas pessoas apresentam a fisioterapia também como formas de elevar a autoestima. Isso. Não tem isso? Isso. É, porque a fisioterapia tem o ramo da área estética, né? A área dermatofuncional. Certo. Então, essa área é uma área que trabalha muito com a autoestima da pessoa. E também a área da reabilitação, né? Por exemplo, um paciente cadeirante sai andando. Então, a autoestima eleva muito, enorme. né? Tá. Então, vamos primeiro por uma parte, depois pela outra, tá? Você é professora de Pilates também? Isso, Tá. O que é o Pilates? O Pilates são exercícios específicos para fortalecimento muscular, alongamento, flexibilidade. Ele é bom para concentração e para memória e também para a parte cardiopulmonar, para respiração. Tá. Dizem que é o exercício mais completo e menos agressivo que existe no mundo. Isso é verdade? É verdade, é verdade. Porque o exercício, ele vai conforme a possibilidade do paciente. Então, a base do exercício, a velocidade do exercício é conforme a respiração do paciente. Então, se o paciente tem uma respiração curta, o exercício é curto. Se ele tem uma respiração mais profunda, o exercício é mais longo. Então, a gente estimula para que cada vez o paciente consiga fazer essa respiração mais prolongada. Então, e a progressão da força é aos poucos. Então, eu chego com uma força, eu não vou forçar mais do que o paciente consegue. Então, a gente vai trabalhando no limite de cada paciente. Cada caso é um caso específico. Então, não tem uma aula padrão de Pilates. Não. Elas mudam. Elas mudam. Qual que é a diferença entre Pilates e Yoga? Porque as pessoas confundem um pouquinho, né? Isso, isso. Então, a yoga, assim, eu não sei muito aprofundado sobre a yoga, né? Eu sei que trabalha com a parte de meditação, concentração, né? É muito foco. Tá. E o Pilates, ele trabalha mais com a parte muscular. Né, com musculatura, então é fortalecimento muscular. Então a gente diz que é o powerhouse, que é o centro de força, né? Então a gente trabalha muito com contração abdominal, muito fortalecimento de abdômen, musculatura de períneo, que é aquela para incontinência urinária, para o xixi. Que toda mulher deveria fazer. Isso é muito importante. Então a gente trabalha mais essa parte e também a parte estética, né? Então a pessoa quer firmar a musculatura, então ela procura o Pilates. Que ajuda muito. Que ajuda muito. Jéssica, deixa eu te perguntar uma coisa. Até vou pedir para a produção, se puder ir colocando algumas imagens, porque eu não estou acompanhando, não sei se está pondo ou não, de exercício de Pilates, que a gente pegou, separou alguns aqui. O Pilates que vocês
ensinam lá, que você... Ensinam, tá certo falar ensino? É que a gente trabalha, Que né? trabalha no Isso. espaço Devita ou Devita? Devita. Devita? É solo ou é solo e aparelho? Solo e aparelho. Tá. Por que tem essa diferença? Então, assim, o exercício de solo, ele é mais difícil de fazer, porque você tem que controlar o teu corpo. Então, o peso, a força que você vai fazer é conforme o teu corpo. Certo. E o aparelho, ele pode ajudar ou dificultar. Então, a gente tem as molas, que ele pode facilitar o teu movimento. Então, você não chega com uma força muscular suficiente para fazer um exercício que controle o teu corpo todo. Então, a gente põe a mola que ela ajuda você a fazer o então os movimento. aparelhos são melhores, mais fáceis. Eles são mais fáceis. E a gente olha aqueles aparelhos, acha, né, que, ui, meu Deus, eu não vou conseguir nunca. Assim, a gente pode deixar ele mais difícil Claro. do que o solo, mas a gente tem essa liberdade de trabalhar com o aparelho. Ou a gente deixa ele mais fácil ou mais difícil. Tá, você vai dependendo do trabalhando exercício. gradativamente conforme o cliente, né? Pilates emagrece? Pilates emagrece associado a uma dieta, uma reeducação alimentar e algum exercício aeróbico. Então, tá. só o Pilates não emagrece. Ele perde caloria. Então, assim, dependendo do exercício, quando você já está mais avançado no Pilates, você sua muito, você sai cansado, perde caloria. Mas emagrecer tem que ser associado a uma atividade aeróbica e a uma reeducação alimentar. Tá, sozinho não, né? Sozinho. Você sabe que eu tive a experiência de fazer uma aula de Pilates e quero até passar esse depoimento para você de casa, que eu acho super importante, assim. Eu fiz a aula e falei, nossa, que tranquilo, né? Isso que é Pilates, eu achava. Menina, no dia seguinte, eu sentia assim algumas partes do meu corpo que eu nem lembrava que existiam. Então tem essa diferença, né? Isso. Embora você faça movimentos leves, movimentos que pareçam muito Fáceis de fazer. isso. Mas ele tem o fortalecimento muscular, né? Então é uma diferença, né? Você nota que a coisa muda. Bom, vamos lá. Tem algum perigo fazer Pilates? Alguém não pode fazer Pilates? Não, basicamente todas as pessoas podem fazer. O que acontece é que a gente faz uma avaliação antes. Tá. Então, a gente faz uma avaliação. Por exemplo, a pessoa tem osteoporose. Então, tem exercícios que não podem ser feitos, né, por pessoas que têm osteoporose. Então, a gente vai conforme a limitação do paciente. Paciente com hérnia de disco, que vem muito para o Pilates. Tá. Tem vários exercícios que não podem ser feitos no começo. Depois, conforme for fortalecendo a musculatura, a gente vai progredindo. Por isso a importância de um bom profissional para Isso. estar ministrando a aula. Isso, então assim, a gente tem pacientes que têm deficiência física que praticam o Pilates. Certo. Né? Então não tem problema. Então todos podem praticar o Pilates, mas cada um é no seu limite. Tá. Nós temos um público muito grande que nos assistem aqui, que já passaram dos 50, 60 anos. E a pergunta que elas fizeram é exatamente essa. Nunca fez uma atividade física durante o período todo da vida. Ela pode começar a fazer Pilates? Pode. Inclusive, eu tenho vários pacientes, né? Trabalhei em outras clínicas também que tinha vários pacientes idosos. Então, pode ser feito, é super recomendado, porque é uma prática que ela tem um exercício leve, é conforme cada paciente, não é assim, vamos fazer o exercício difícil, não. Certo. É conforme a limitação de cada um e que a gente vê a progressão. Então, a gente vê que começa a alongar, começa a fortalecer, então é muito bom. Até mesmo para melhora na qualidade de vida, né? Melhora a qualidade de vida, A pessoa melhora ter- a respiração. Então, a pessoa idosa já tem, a maioria já vem com problemas cardiovasculares, é muito bom. Né? Diminui a frequência cardíaca. O alongamento, o Jéssica, né? alongamento. Você conhece pessoas idosas que não conseguem mais alcançar os pés e não Isso. são obesas. É pela falta de mobilidade do corpo. Isso aí. Então, o Pilates vai trabalhar com tudo isso. E não é nada assim que... por exemplo, a gente vê vários exercícios que as pessoas estão lá penduradas, de ponta cabeça. Ai, tão legal, fazendo, né? É super legal. Mas assim, às vezes assusta, né? A pessoa olha, eu não vou conseguir fazer. Mas não é assim. Então, cada paciente é um caso. Existem pacientes que conseguem fazer, assim como tem pacientes que ainda não estão tão avançados, que têm a força para conseguir fazer. Entendi. Então, a gente vai de acordo com E cada não um. quer dizer que ele vai ter que fazer esse tipo de exercício, né? Quanto tempo dura uma aula de Pilates? 1 hora. 50 minutos a 1 hora. Então, tem os exercícios e ao final tem uma parte de relaxamento, que a gente faz uma massagem para relaxar a musculatura. Deve ser a melhor parte, É a melhor. com certeza. Quantas vezes por semana, Jéssica, é recomendável você fazer para sentir esses benefícios? 2 a 3. Tanto para a saúde quanto
benefício corporal. Isso, então 2 a 3 vezes na semana. Então eu tenho pacientes assim que começam com 1 vez a semana, aí já querem mudar, Querem porque uma semana é um tempo muito longo de espera. Então você realiza o fortalecimento muscular, por exemplo, na segunda-feira, a musculatura ela não permanece com esse fortalecimento até a outra segunda-feira. Então aí você volta e está com a musculatura encurtada de novo, não tem, a progressão é mais lenta. Então o recomendado é de 2 a 3 vezes na semana. Então para quem está começando, começa com 2, né? Para não sentir dor muscular, para não fadigar, começa com 2. Aí depois se gostar e se quiser, pode aumentar. Pode aumentar até 3. Tem uma idade mínima para começar? Porque máxima a gente já sabe que não tem. Isso. Então assim, existem pessoas que são especializadas em pilates para crianças, né? É diferente do pilates para adulto. Eu não sei porque eu não tenho essa especialidade, né? Eu não trabalho com crianças. Mas assim, na minha formação, a partir de 12 anos. Já pode fazer. Já pode fazer. Que é uma idade que ele já tem até mais controle do corpo. Mas assim, tem o pilates, inclusive, para crianças hiperativas. Então, porque ele trabalha muita concentração, então crianças hiperativas estão praticando pilates para conseguir concentrar melhor. Olha que legal, né? Numa das imagens que foi mostrada ali, apareceu uma grávida fazendo. E eu acredito que é uma das dúvidas, né? Desse público que está nessa fase tão linda da vida, que é esperando um bebê, a preocupação em manter também a estética, em manter a qualidade de vida durante esses 9 meses. É o exercício indicado para gestante? É muito bom, principalmente para a hora do parto. Então, porque o Pilates, ele vai focar no fortalecimento de períneo, né? Dessa musculatura que a mulher vai usar na hora do parto, tanto na cesariana quanto no parto normal. Então, assim, as gestantes que vão, também para dor nas costas, né? A gestante tem muita dor nas costas. Então, principalmente, elas procuram por causa do parto mesmo, né? Para fortalecer essa musculatura, para não sofrer tanto na hora do parto e depois para ter uma recuperação mais saudável. Que legal. Então, você que está grávida, você já sabe que pode sim fazer. Bom, eu tenho que chamar o intervalo, prometo que rápido. Eu estou conversando aqui, tenho, com a fisioterapeuta Jéssica Meret-Fiuza. E eu já volto para continuar as perguntas de vocês. Bem rapidinho, tá? Esse é o nosso último bloco e eu estou conversando aqui com a fisioterapeuta Jéssica Meret-Fiuza. Jéssica, eu sei que um dos tratamentos que muitas pessoas procuram hoje para lesões, para machucados, é a famosa bandagem que tem um nome chique que eu não sei falar. Kinesiotape. Kinesiotape. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a Kinesiotape ela é uma bandagem elástica, né? Ela é feita de algodão, né? E ela tem algumas fibras conforme a fibra muscular mesmo. Certo. Então, o que acontece? Quando a gente aplica essa bandagem, ela faz uma tração entre a pele e o músculo. Então, às vezes a pessoa chega com dor ou tem alguma lesão muscular, extravasa líquido, fica inchado, né? Então, ela, como se o músculo e a pele diminuísse o espaço e apertasse. Então, ele estimula receptores de dor no corpo. Então, por isso que está doendo, ou um torcicolo, dor nas costas, é toda essa tensão muscular. Então, o que acontece? A gente aplica essa fita conforme a musculatura que está prejudicada. E ela vai fazer uma tração, fazendo abrir o espaço entre a musculatura e a pele. Então, o que acontece? Quando abre esse espaço, não manda mais informação de dor para o cérebro. Né? Porque não tem nada apertando esses receptores. Então, ela faz com que tire essa dor. Entendi. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo devem ficar preocupados e até é um alerta para elas, principalmente quem tem movimentos repetitivos durante o dia, né? Isso. Por exemplo, quem trabalha muito tempo no teclado, sente essas dores no pulso horrorosas à noite, Isso. ou mesmo pessoas que carregam pesos. É com esse tipo de tratamento, então? Então, a kinésio, ela é um tratamento, ele é um tratamento associado, um tratamento complementar, né? Certo. Então, ele atua na dor. Então, por exemplo, nessas... Alivia a dor. Ela vai aliviar a dor. Então, o que acontece? Geralmente, patologias que têm por excesso de movimento, por movimento repetitivo, ele acaba inflamando o tendão. Então, a inflamação, ele não vai tirar, ele vai ajudar a tirar o inchaço. Sim, que é a inflamação. Mas ele não vai tratar a causa dessa inflamação. Entendi. Então, é um tratamento complementar, ele vai tirar a dor. Então, você vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir se movimentar melhor com a bandagem.
mas ela não é o tratamento principal. Tem que ser feito tratamento com a fisioterapia convencional ou medicamentoso, conforme o médico recomendou e orientou. Né? E também não adianta a pessoa querer aplicar sozinha. Não, porque ela tem uma forma certa de aplicar. Né? Então, conforme a gente tem que saber aonde o músculo começa e para onde que o músculo vai. Porque se a gente colocar da forma errada, ele ativa a musculatura. Aí, por exemplo, eu estou com torcicolo, ativei a musculatura, ele vai tensionar mais. Então, ele vai dar um efeito reverso. Tá. Né? Então, assim, basicamente ela é para dor muscular. Entendi. Tá? E também ela auxilia na drenagem linfática. Então, a gente pode fazer a drenagem, aplica a fita, ela continua drenando aquele líquido. Tá. Ela vai manter. Deixa eu aproveitar que você falou de drenagem linfática, porque agora com o começo do inverno as pessoas esquecem um pouquinho dessa retenção de líquido, né? Existem muitas pessoas que sofrem durante o ano todo com a famosa retenção de líquido. E eu acredito que hoje o melhor tratamento para isso é a famosa drenagem. Isso. Como é que é feito? Fala um pouquinho da drenagem. Então, a drenagem, ela já diz drenagem linfática. Então, ela vai tratar com o sistema linfático do paciente, né? Aquele líquido que fica acumulado, que o sistema linfático não consegue captar. Tá. Então, ele fica ali, a gente diz no interstício, então ele fica entre as células ali e não consegue captar. Então, o que acontece? A gente faz uma estimulação manual para que esse líquido entre na via linfática e possa descer para o sistema venoso e ser expelido, né? Tá, e é um trabalho manual isso? Trabalho manual. Tá. Isso. Quem faz uma vez uma drenagem quer fazer o resto da vida, né? É a melhor sensação que você pode ter. Exatamente por isso que você está falando. Independente da sua idade, independente da patologia que você tenha, quando você se submete a uma drenagem, você sente o corpo aliviado. Mais leve. Né? Meu Deus, como é bom isso. Então, eu gosto de fazer sempre o teste com os meus pacientes. Eu faço, por exemplo, em um braço, aí eu peço para ele erguer. Ergue um braço, agora ergue o outro. Nossa, a diferença. Como tá leve. Então, porque ele realmente vai captando todo esse líquido e vai drenando, vai saindo, né? E em que casos é recomendado a drenagem? Não só no caso estético, mas quem deve fazer? Pós-cirúrgico é muito bom. Quem tem problema renal pode fazer. Assim, o problema renal a gente tem que associar sempre, ver conforme o médico recomenda. Certo. Né? Então, sempre é bom ter uma recomendação, uma orientação médica. Né? Mas problema cardiovascular, né? Que tem problema de circulação, também é bom para estimular. É mais para essa questão, assim. Para quem tem, eu não sei se está certo o tema, eu posso falar porque eu não sou especialista, para quem tem varicose, varizes. Isso, né? É bom também, ele vai ajudar na circulação. Por essa circulação. É bom fazer uma avaliação médica, porque às vezes, como é interno, a gente não consegue ver, pode ser muito grande, pode estar formando coágulos. Então, a gente tem que ter uma avaliação médica. Por quê? Porque se tiver coágulo, pode soltar esse trombo. Perigoso. Então, tem que ter muito cuidado, né? Sempre então, fazer uma avaliação médica É bom fazer uma antes. avaliação, quando é alguma patologia assim mais grave. Certo. Mas, fora isso, tranquilo, qualquer um pode fazer. Tá. Né? Jéssica, adorei te conhecer. Que bom também. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer ela pessoalmente aqui hoje. Eu já estive no Espaço de Vita várias vezes, mas a gente nunca se encontrou lá, né? Então, quero te agradecer a sua presença, quero pedir sua autorização para incomodá-la mais vezes também, tranquilo. Porque como o programa é curto e eu converso sempre com 2 especialistas, a gente nunca consegue responder a todas as perguntas, tá? Então, prometo te incomodar mais vezes, feito? Então tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Imagina. E você de casa, se você quer maiores informações, quer marcar um horário, quer experimentar ou quer mesmo se informar mais, você pode ligar no Espaço de Vitar, 3025 1471, ou pode ligar para a fisioterapeuta Jéssica Meret Fiuza, através do 42 9924 0385. Obrigada, foi um prazer te receber, viu? Olha, que pena, né? O horário do programa já chegou ao final. Eu tenho que terminar agradecendo a equipe que leva esse programa ao ar e faz chegar até a você. Agradecer a sua audiência em toda a região dos Campos Gerais. Obrigado por permitir que eu entre na sua casa. E esse programa tem a reapresentação no sábado às 3 horas da tarde. Na próxima terça, você tem mais um encontro marcado, uma consulta gratuita com especialistas aqui no É Saúde. Obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau. Muito obrigada.
Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Jornal da Cultura, apoio Poupança Fácil Bradesco, seu jeito de poupar. Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite, professor de Direito Civil Luiz Edson Fachin é indicado para o Supremo Tribunal Federal na vaga aberta há 9 meses com a saída de Joaquim Barbosa. E veja também nesta edição. Na previsão do FMI, a crise econômica no Brasil vai levar o continente sul-americano à recessão. Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, recolhe mais de 30 toneladas de peixes mortos. Aparelhos eletrônicos deixados em stand-by consomem R$500 bilhão por ano em energia. Quanto mais eletroeletrônicos com stand-by você tem em casa, mais você está pagando na conta. Barack Obama propõe ao Congresso tirar Cuba da lista de patrocinadores do terrorismo. Quase 3 milhões de multas foram aplicadas na capital paulista só no primeiro trimestre do ano. Com regras rígidas de higiene, crianças voltam às aulas em Serra Leoa após a epidemia de ebola. Morre o intérprete de uma das músicas mais conhecidas no mundo. Recebo na bancada o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, e o jurista Luiz Flávio Gomes. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar, como sempre, e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O jurista Luiz Edson Fachin é o indicado da presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal. Uma espera de 9 meses, tempo recorde para a indicação. Na balança, o peso de substituir Joaquim Barbosa, ex-presidente da Corte e responsável pelo julgamento do Mensalão. Nascido no Rio Grande do Sul e criado no Paraná, Luiz Edson Fachin foi consultado outras 2 vezes para assumir uma cadeira no Supremo, mas perdeu a indicação para Luiz Fux em 2011 e Luiz Roberto Barroso em 2013. Advogado e doutor em Direito Civil, Fachin, de 57 anos, é professor da Universidade Federal do Paraná e atuou como professor convidado de instituições de ensino na Inglaterra e na Alemanha. O jurista tem ligações históricas com a Central Única dos Trabalhadores. A indicação precisa ser aprovada em sabatina no Senado. Se for aceito, Luiz Fachin não participará do julgamento dos parlamentares acusados pela Procuradoria-Geral da República de envolvimento com as fraudes na Petrobras. Luiz Flávio Gomes, boa noite, porque quem vai julgar o caso da Petrobras é a turma, não é isso? Composta por 5 ministros. Isso, William. Boa noite a você, boa noite, Saldiva, boa noite a todos os nossos telespectadores. O ministro Fachin, se passar na sabatina do Senado, ele não vai compor a segunda turma. A segunda turma já está fechada
e é ela que se encarrega do julgamento do Petrolão. Agora, se Renan Calheiros for para julgamento e Eduardo Cunha for para julgamento, como são presidentes, aí sim é o pleno que julga. E no pleno significa os 11. Então ele pode estar julgando. A pergunta que todo mundo faz é, no nosso mundo jurídico, quem é o Fachin? Extremamente respeitado. É um cara sério, um cara preparadíssimo, tecnicamente perfeito. Porém, não é isso que conta na hora dos votos. Se fosse só o preparo dele, ótimo. O que conta é que houve uma indicação de um presidente ali, de um senador que indicou, e ele vai conseguir manter a independência dele na hora dos votos. Isso é o que mais importa para a população. É de se esperar que sim, que o Fachin vá, mas já tivemos exemplos anteriores que cumpriu determinações do governo. Parece que, pelas teses do passado, ele tem vínculos com o Sem Terra e o PT, não é isso? Isso é que pesa.